Então vamos agora nesse momento abrir a Bíblia no livro aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Capítulo 10, versículo 38. Vamos ler todos juntos? Aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38, diz a palavra do Senhor. Todos. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus abençoe. Então, o tema dessa mensagem é esse. A tua fé, é uma pergunta, né? A sua fé tem influenciado outros para Cristo? Né? A sua fé tem influenciado outros para Cristo? Igreja, a fé que contagia outros é aquela fé que a pessoa permanece fiel a Deus. Essa é a fé que contagia. É aquela fé que a pessoa permanece fiel a Deus, independente das circunstâncias do dia a dia. Não importa a circunstância, você vai adorar o Senhor, mesmo que seja no meio da luta. A sua fé está ali ligada, a sua fé está focada em Deus. Por isso que diz, o justo viverá da fé. Então, neste momento que falo sobre a fé, vem à minha memória a lembrança do pastor Leonel Silva, que vivia a fé. Não importava como estava o momento, a situação, ele realmente vivia a fé, independente das circunstâncias. E quanto mais o problema era difícil, mais ele colocava a fé em ação. Isso ficou como exemplo para nós. Seu problema está difícil, irmão? Seu problema está difícil, irmã? Coloca a sua fé em ação. Se a gente colocar a fé em ação, o que vai acontecer? Aquele louvor. Oi? Vai dar tudo certo. Né? Não é a dúvida, não é o desânimo, mas é a fé em ação. Aí vai dar tudo certo. Então, quantas vidas, né? Quantas vidas o pastor Leonel influenciou pessoas para Cristo, através de viver uma vida de fé. A marca dele, de fé, é exemplo para nós. A marca de fé dele ficou gravado em nós. Como tantos outros homens e mulheres de Deus, que permaneceram firmes na fé, no meio da luta, também nós conhecemos. Irmãos, Deus a qualquer tempo, quer levantar homens e mulheres de fé para fazer a obra dele. Deus a qualquer tempo, em qualquer geração, enquanto ele não vir, ele vai estar levantando homens e mulheres para fazer a obra dele. E ele também tem te levantado. Ah, mas ele também me levantou, sim, irmã. Levantou você também, irmão. Deus tem te levantado para que você venha brilhar neste mundo de trevas. Não deixe que Satanás venha ofuscar esse brilho. Não ceda a voz do inimigo, mas ceda a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Irmãos, o que atrai o agir de Deus ao seu favor? Sabe o que é? A fé. O que atrai o agir de Deus ao seu favor é o acreditar. É o crer na palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, tudo, não disse um pouco, não disse a metade,
Mas ele disse: tudo é possível àquele que crê. A pessoa que crê. Tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque a obra dele, quando ele faz completa. Se você pode crer, dê glória a Deus. Né? Glória a Deus. Irmãos, quantas pessoas que às vezes a vida delas estão mergulhadas num caos. Por quê? Porque não tem tolerância em dar tempo para Deus agir na vida da pessoa. Tem pessoas que elas são intolerantes de esperar na vontade de Deus. Né? Elas ficam com aquela ansiedade da vontade delas. Mas acontece o seguinte, pense nisto, igreja. Durante o tempo que eu tenho no Evangelho, durante a experiência que eu adquiri também ao lado do pastor Leonel Silva, aprendi que o nosso tempo não é a hora certa de Deus agir. Mas o tempo de Deus é a hora certa para que Ele agir ao nosso favor. Então, isso aí é uma experiência que eu adquiri, que vocês podem adquirir. Às vezes a gente fica com aquela vontade, com aquela ansiedade que as coisas se resolvam. E muitas vezes não estamos sendo tolerantes de dar tempo para Deus. Né? Começamos a reclamar, começamos a murmurar. Aí corremos o risco de quê? Igreja, de perder a bênção. Então, é uma coisa que a gente aprende. Na vivência, na experiência, a gente aprende que o nosso tempo não é a hora certa de agir, de Deus agir. Mas o tempo de Deus é a hora certa para agir ao nosso favor. Então, vamos estar nesta fé. Igreja, eu faço uma pergunta, irmão. Até de maneira individual, para você. Seja sincero, e sincero na resposta. Não precisa dizer para mim. Qual é a sua maior preocupação? Vou repetir a pergunta, para que cada um de nós venhamos assim refletir. Qual é a sua maior preocupação? Para algumas pessoas, pode ser as dívidas. Para outras pessoas, pode ser a compra de um teto, a compra de um carro, ou qualquer outro tipo de coisa que lhe interessa. Agora eu digo para a igreja, a minha maior preocupação é de me esforçar para fazer a vontade de Deus. Essa aí está além de dívida, essa aí está além de qualquer coisa da terra. Então a minha maior preocupação é realmente me esforçar para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque é a vontade de agradar a Deus que eu vou conseguir o livramento do Senhor. É a vontade de agradar a Deus que eu vou conquistar a minha bênção. E para você assim também, minha irmã, meu irmão. Se você tiver vontade de fazer a vontade de Deus, se você tiver o desejo de fazer a vontade de Deus, o Senhor vai te dar livramento, o Senhor vai dar a tua bênção. A murmuração e a reclamação não é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade de quem? Do capeta, não é verdade? Então, é por isso, lá do Gafanha, né? É por isso que nós devemos fazer o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus, quando nós entendemos isso, o que acontece? Ele nos dá livramento, Ele responde às orações, né? Seja assim também com você. Tenha esse pensamento. Seja qual for a situação que você encontre, o problema que você tenha,
a sua preocupação deve ser a preocupação maior em fazer a vontade de Deus. Então, é essa visão que devemos ter. Por quê? Porque nós só agradamos a Deus quando fazemos a vontade do Pai. Então, irmão, quantas vezes você tem visto aí pratos de Satanás oferecido para você? Quantas vezes eu tenho visto pratos de Satanás oferecidos para mim, com a voz de engano. Mas quando a gente passa a focar, quando a gente passa a desejar, quando a gente passa a querer fazer a vontade de Deus, Deus dá discernimento, Deus dá fé. E o mais importante, Deus ajuda você a ficar firme no propósito dele. Glória a Deus. Então o profeta Daniel, ele conseguiu fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele viveu a fé. Porque ele procurou viver a vontade de Deus. Ele procurou viver a maneira que agradava a Deus. Ele foi firme, foi perseverante. José do Egito conseguiu fazer a vontade de Deus. Ele viveu a fé, o pastor Leonel também. Outras pessoas conseguiram. Por quê? Porque viveram a fé, porque perseveraram, porque colocaram a vontade de Deus acima de qualquer preocupação terrena. Por isso que essas pessoas conseguiram. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você também vai conseguir. Você também vai conseguir, porque você serve o mesmo Deus que o pastor Leonel serviu. Você serve o mesmo Deus que o apóstolo Paulo serviu. Você serve o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus vai realmente também fazer com que você conquiste a tua bênção, com que você conquiste a sua vitória. Você vai conseguir se você ficar no foco. Se você não desviar do alvo, ficar firme no propósito de Deus, você vai conseguir. Você vai influenciar, você vai fazer a diferença pela fé. Irmãos, finalizando, a nossa visão deve ser esta: que viver pela fé não é só influenciar pessoas, mas também a Deus. Por quê? Porque Ele vai agir no tempo dEle, ao nosso favor. Então permaneça firme na fé. Essa é sua vida. O justo viverá da fé, essa é sua vida. Então permaneça na fé. Porque se você permanecer na fé, você vai influenciar lá no seu trabalho, você vai influenciar lá na sua casa, nos seus vizinhança, na rua, na condução. Você vai influenciar pessoas. O testemunho de Cristo vai aparecer na sua vida, mediante o seu comportamento, mediante a sua atitude. E não só vai influenciar, mas vai também influenciar Deus para agir a seu favor, porque você está usando a fé, e através dessa fé, o poder sobrenatural vai agir em você. E você vai contemplar a resposta, você vai contemplar a solução, porque enquanto o problema é seu, meu irmão, enquanto o problema é seu, minha irmã, a solução, meu irmão, é de Deus. A solução, irmã, é de Deus. E ela vem do céu. O seu presente é de problema, mas o seu amanhã, o seu futuro, vai ser a solução desse problema que você está enfrentando hoje. Então não desanima. Viva a fé. Viva a fé. Porque a sua fé é como um imã para atrair pessoas para Cristo. A sua fé é como um imã para atrair os benefícios de Deus ao seu favor. Que Deus abençoe a presença de todos. E foram essas palavras que o Senhor me tocou. E eu sei que falou com vocês e falou comigo também.
Que Deus abençoe a presença de cada um em nome de Jesus.